Olá, gente, a paz de Cristo. Quero compartilhar algo muito interessante que eu vi que compartilhando com vocês e se expande mais o amor de Cristo. Faz com que possamos amar mais a Cristo. Está em Isaías capítulo 53, e o versículo 4. Diz assim: vamos começar do versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o versículo 5. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora encerrando no versículo 6. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, essa palavra aqui fala mais ou menos o amor de Deus por nós, o amor de Cristo, o sofrimento de Cristo, todo aquele negócio todo para nos amar. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 6 que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, o castigo que estava sobre nós, a maldade, a condenação, caiu todo em cima de Cristo. Isso fez com que Cristo se tornasse inimigo de Deus através de nós, por nós. Ele morreu na cruz, era para nós morrer lá, mas a morte dele foi a nossa toda. Eu vi uma frase de manhã que é muito linda, que diz assim: na cruz ele se tornou adversário do Pai para nos tornássemos filhos. Então começa aí, irmão Gabriel, que Jesus se tornou adversário do Pai. Vou te explicar. Antigamente, antes de Cristo vir ao mundo, nós éramos inimigos de Deus. Existia uma barreira, por exemplo, essa caneta aqui. Aqui era eu e aqui era Deus. A caneta ficava no meio, a caneta significava o pecado. Existia uma barreira entre eu e Deus se conectar, entre você e Deus se conectar. Então, Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E qual era o pecado? O pecado é que nós não podíamos se conectar. Adão pecou, nós todos pecamos. Então, o pecado que o Senhor Jesus tirou foi esse daqui, a barreira. No momento que Jesus tirou o pecado do mundo, nós possamos se conectar com Ele. Olha que interessante. A morte de Cristo na cruz. Os pecados nossos. Jesus Cristo se tornou inimigo de Deus. Por quê? A Bíblia diz, em Tito, diz que nós éramos inimigos, nós éramos desgarrados. No momento que nós éramos desgarrados, nós não podíamos se conectar com Deus. Olha que interessante. Mas Jesus Cristo, por amor a nós, por amor a você, Ele veio, morreu na cruz. Toda a inimizade nossa foi para cima de Cristo. E a partir do momento, Ele se tornou inimigo de Deus. Não que Jesus Cristo se tornou inimigo de Deus, mas o castigo, a condenação que era toda nossa, caiu em cima de Jesus Cristo. E Ele morreu na cruz por nós. Agora, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, foi quebrada todas as correntes de se conectarmos com Deus. Diz que o véu do templo se rasgou. No Antigo Testamento, as pessoas iam a Jerusalém só uma única vez no ano para contemplar Deus. Agora não, agora, como está em João capítulo 4, diz quando Jesus fala com a mulher samaritana: agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Agora sim, nós possamos, qualquer momento, qualquer hora, se conectar com Deus através de Cristo. Jesus, sendo o inimigo que morreu por todos nós, se tornou inimigo de Deus por nossos pecados. Mas pronto, agora Cristo, através de nós, através de Cristo, o pecado foi quebrado. Não há mais pecado em nós. Então, essa coisa é bastante interessante. Essa passagem é muito linda. Diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o pecado que estava sobre nós caiu em cima de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. O amor de Cristo é grande demais. Ele nos amou. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é mais que normal. Por isso que Deus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só basta de crer. Ah, Gabriel, mas eu senti que eu estou salvo. Não é sentir, só basta crer. É tão simples. As pessoas, às vezes, querem carregar a cruz, dizer: não, eu quero me esforçar para entrar no reino do céu. Não preciso mais de esforço. A nossa cruz estava em cima de Cristo. Cristo carregou a cruz por todos nós. A gente vai naquela palavra lá, diz que o reino de Deus é tomado por esforço.
Nós temos que lembrar qual foi o momento em que Cristo falou aquilo. No partir que Jesus Cristo morreu na cruz, ele não falou mais isso. Por quê? Não precisou mais de esforço. A morte de Cristo foi suficiente. Jesus é suficiente para você. Jesus Cristo é suficiente para nós. Jesus é mais de tudo enquanto que a gente quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, não. A morte de Cristo foi suficiente para que eu e você se conectarmos com Deus e se tornássemos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo tem, eu e você tem. Olha que coisa linda. Nós éramos pecadores, nós não merecíamos nada. Estavam destinados à condenação, mas agora Jesus disse que não, vocês vão ser os meus irmãos. Lá em João diz que Jesus nos chamou de irmãos. Jesus é considerado o nosso irmão mais velho. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Que você possa ter essa mente do reino. Entender que Jesus foi suficiente para a nossa vida. E que através dele, ele se tornando inimigo de Cristo pelos nossos pecados, nós se tornássemos filhos herdeiros da promessa. Filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.